Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Co-Criadores. Eu sou Matheus LP Santos, autor de 24 Horas de Amor e apresentador também aqui deste programa, que tem como intuito falar sobre criatividade, sobre arte, sobre espiritualidade. Eu acredito que todas essas coisas estão unidas. Para isso, a gente está tentando descobrir um pouco mais sobre esse universo dentro dessa primeira temporada, em 10 episódios, com 10 convidados diferentes, cada um deles trazendo suas perspectivas, suas experiências e também algumas dicas relacionadas ao processo criativo que essas pessoas têm e tudo que elas aprenderam ao longo dos últimos anos trabalhando com isso. O episódio de hoje é super especial. Eu conversei com a Isadora Pacello, ela que é uma amiga pessoal minha e também uma inspiração como escritora. Ela tem um livro lançado chamado A Estrela de Mil Braços, que eu recomendo para todo mundo. Se você tiver a oportunidade, vai atrás para você poder conhecer mais sobre esse projeto que é super bonito, super delicado e também com uma narrativa tão íntima, né? A Isadora, ela tem a capacidade de fazer com que as pessoas de fato sintam o que a personagem tá sentindo. Nossa conversa foi super bacana, a gente falou bastante, claro, sobre criatividade, mas a Isadora traz um foco ainda mais legal para quem pensa em começar a publicar livros de forma independente. Ela é uma das referências no que diz respeito à publicação independente aqui no Brasil e ela traz vários conselhos e várias dicas bem interessantes para quem pensa em seguir por esse caminho e também, claro, para quem pensa em se profissionalizar dessa forma. Além de, claro, falar também sobre o seu novo projeto. A gente até discute um pouquinho sobre o meu novo projeto, que logo logo vai estar aí nas mãos de todos vocês. Se você está assistindo pelo YouTube, já sabe, curta o vídeo, comente, se inscreva no canal. Não estranhe, porque a conversa foi gravada alguns dias atrás, eu ainda não estava com essa barba gigantesca. E se você está escutando no Spotify, não esqueça de avaliar, de deixar 5 estrelas, também de comentar e, claro, compartilhar esse episódio do Co-Criadores com algum colega, com alguma colega, para a gente expandir essa comunidade e continuar fazendo essa roda girar de cocriação. Obrigado aí pela presença, obrigado pelo seu tempo, eu espero que você curta o episódio. Escuta, eu vi ali atrás, antes que eu me esqueça, eu tô pra falar isso pra você faz um tempão, mas eu vi ali a baleia, né? Aí Ah, lembrei do sim. seu livro e tal, né? E eu achei. Você já leu um livro da Rosa Monteiro chamado Perigo de Estar Lúcida? Eu li e eu amei. E acho que tem até um dela aqui, que é A Boa Sorte, que eu não li Ah, ainda, sim, mas sim. eu amo esse livro. Eu li esse livro, acho que no começo do ano passado, Aham. e ficou muito da minha cabeça porque eu falava muito pra minha namorada que eu sou meio maluco, basicamente, e Muito que louco, né? é Parece que, incrível. que ela entrou na nossa cabeça, assim. Meu Deus, alguém também pensa nisso. E aí eu lembrei muito de você naquela parte que ela fala da baleia, que ela olhou nos olhos da Aham. baleia. Eu falei, nossa! Que ela fala que foi a experiência mais, assim, transcendental que ela já teve, a coisa mais perto do divino que ela já teve. Eu falei, meu Eu grifei e coloquei do lado. Preciso mesmo ver baleias. Nossa, eu achei muita coincidência, muito incrível. Eu falei, nossa, preciso falar com o Matheus, mas aí, como sempre, eu esqueci. Não, fica tranquila. Aí Aqui já é agora eu vi pra. e lembrei. Já é quase um merchan, assim, pro pessoal que for assistir, assim, Que do livro. legal. É muito engraçado como esse negócio da baleia meio que ficou assim também, sabe, pra algumas pessoas. Eu não sei, assim, das mensagens que eu recebo de 24 horas, é sempre essa parte do livro que mais fala com a galera, essa coisa da Uhum. baleia. É É muito que eu acho que é uma curioso. ideia muito diferente, né, do que a gente geralmente tem, assim, em relação a Deus, né, ou, enfim, essa força maior, né, que algumas pessoas acreditam. Eu acho que é uma ideia muito diferente e que faz muito sentido, porque da forma como você colocou ali, foi tão abarrado. Nossa, eu nunca tinha pensado nada parecido, mas eu achei muito legal. Que legal, cara. Eu amo, assim, também. Era só uma das minhas doideiras quando eu escrevi. Que bom que rolou isso aí, sabe? Mas, Legal. meu, tô muito feliz por vocês também tá num momento incrível, assim, né? Final, coisas acontecendo, você tava em Nova York há pouco tempo. Já tá no Fiquei Brasil, né? noiva, tô no Brasil agora. Ficou noiva, cara. Fiquei noiva Como lá. é isso? E teve tudo a ver com livro, assim, com literatura, porque eu e meu noivo, eu ia falar namorado, mas agora é noivo. Você não conhece o André, né? Não, não conheço. Não. Ai, vocês têm que se conhecer, você vai gostar dele.
a gente tava, eu nunca tinha ido a Nova York e a gente fez várias coisas, assim, para eu conhecer e tal, mas um item que tava na minha lista, assim, era visitar algumas livrarias Uhum, específicas, que eu sempre tive curiosidade de conhecer. E aí nós fomos em três. Primeiro a gente foi numa Shakespeare and Company, que tinha perto do hotel, um dos. A gente acabou indo em duas no fim das contas. Uma a gente era perto do hotel e a outra a gente foi depois para comprar o livro A Century of Fiction, da New uhum. Yorker, porque a New Yorker fez 100 anos agora esse ano, né? Tá fazendo. E aí eles fizeram um livro. Ó, vou até te mostrar aqui, um livro enorme, ó com um Nossa, monte que de. lindo, É cara. maravilhoso o livro, e ele é bem grande, né? Dá pra ver, Calhamaço mesmo. capa dura, tal, linda edição. E é sobre. Tem algumas. Algumas não, tem vários textos de ficção que foram publicados, né? Na revista ao longo desses últimos 100 anos, né? Últimos, né? Dos 100 anos da revista. E aí a gente acabou indo em duas Shakespeare and Company, depois a gente também foi na Barnes and Noble, né? Eu, Que eu eu amo. tinha. Eu não vi lá pessoalmente, mas a Ju, ela morou 3 anos, 3 meses lá no Aham. passado e ela trouxe vários livros de lá. Eu adoro. Não, é maravilhosa, assim, e eles têm várias, né? Eles têm várias espalhadas, né? E aí quando eu penso que a minha cidade, onde eu morava antes de vir para São Paulo, Piracicaba, não Uhum. tem nenhuma livraria, tem uma que Nenhuma? tá decadente agora, tem uma, para não falar que não tem, mas ela tá assim super Caramba. decadente, ela é mais uma papelaria e um compilado de é, Café com Deus Pai, assim, sabe? É basicamente isso, assim, não tem uma livraria em Uhum. Piracicaba, e é uma cidade de 400 mil habitantes, então Que tristeza, cara. isso é um negócio assim. Mas aí, enfim, aí a gente foi tudo pra falar do pedido, né, de casamento, que aí eu também queria conhecer a Strand, Uhum. que é uma livraria de lá, né? E só que acabou que assim, a gente tinha tanta coisa pra fazer e tal, e eu fui deixando pro último dia. Eu, não, André, a gente vai depois, a gente vai. Eu queria ir, mas assim, eu não tava com tanta pressa, né? Sabia que ia dar tempo. Aí no último dia da viagem, a gente foi nessa livraria e aí o André comprou. A gente tava saindo assim, e aí eu falei assim: ah, vamos indo e tal. E ele falou: não, peraí, preciso passar no caixa. Aí eu falei: ah, você pegou alguma coisa? Posso ver, né? Porque. Eu não sabia que ele estava levando alguma coisa, e tinha dois livros na mão dele, um de xadrez que ele adora e um outro que eu não consegui ver, ele não queria mostrar, ele, não, vou passar no caixa, peraí, não sei o quê. E aí eu fiquei, ah, tá bom, né? Aí a gente saiu da livraria, ele tava com a sacola, ele falou, ah, eu comprei um livro pra você. Eu falei, sério? Posso ver? Aí ele, depois eu te mostro. Eu falei, ah, tá bom. Aí a gente foi andando, assim, tava um dia super lindo, a gente tava andando ali pra East Village, e aí a gente parou num parque. Tem um nome muito difícil o parque, eu não vou lembrar agora, mas a gente parou num parque e aí ele tirou o livro assim na sacola e falou: ah, esse aqui é o livro que eu comprei pra você. Era um compilado de poemas clássicos, assim, de amor. Que lindo, cara. Muito legal. Tipo, tem coisa. De vários autores. Vários autores, assim. Então, tem um poema do Dante, tem um do Shakespeare, tem a Emily Dickens, tem vários anônimos, assim, mas que ficaram, né, os textos. E aí ele falou: ah, mas antes de eu te dar, aí ele tirou o anel do bolso e me pediu em casamento. E aí eu fiquei chorando que nem uma louca. E agora Você esperava ou não? eu esperava, porque o André não sabe guardar surpresa. Ele me falou que ele ia me pedir nessa viagem. Então, quando chegou no último dia e ainda não tinha Você acontecido, falou, cadê? E aí, cara? mas aí eu já tinha, sabe, eu já tinha jogado pra Deus. Eu falei: ah, é certeza que ele vai me pedir no check-out no último dia, sabe assim? Então, Aham. eu não tava nem esperando. Mas foi muito lindo e teve tudo a ver com o livro, né? Comigo, assim, com a gente, né? Porque ele também gosta de ler, É então. isso que eu ia te perguntar. Ele é Legal. leitor também, assim como Nossa, você? super, super. O André lê muito e vira e mexe, ele me dá indicação, né? Ele tá falando, ah, agora eu preciso voltar a ler mais ficção, né? Ele fala, porque ele Ele já leu gosta de... mais ficção. Entendi. Mas ele gosta muito de tudo, assim, sabe? Ele é muito curioso, sabe? Então é Uhum. legal porque a gente consegue, apesar de ele não ser escritor, apesar de ele não é muito assim de escrever, sabe? Isso não é muito com Uhum. ele. Mas ele gosta muito de ler, então a gente acaba conversando muito sobre escrita, quando eu preciso também alguma coisa sobre, enfim, meus livros e tal, alguma opinião. Eu nunca tinha lido, é uma loucura isso, eu nunca tinha lido a Redomas de Vidro, da Sylvia Plath, Uhum. até eu já ter feito algumas versões da Estrela de Mil Braços.
E aí uma delas eu mostrei pra ele e tal, e ele falou assim: Nossa, esse livro aqui me lembrou muito. O seu livro me lembrou muito A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. E aí eu falei: Ah, é? Ele falou: Ah, você devia ler, porque eu acho que vai fazer total diferença, assim, pra você, né? Eu tava com algumas questões, né? E ele falou: Ah, acho que ela deu algumas soluções interessantes, tal, estilísticas, né, narrativas. E aí eu li o livro e falei: Meu Deus, tem tudo a ver mesmo, né? A história da Esther com a história da Carmela, assim, né? Esse momento de vida e tal. Então, aí foi uma indicação do André. E várias outras, né, também. Ele já me indicou várias coisas, às vezes eu indico pra ele e tal. Então, É, gente. é muito curioso, né, como existe esse fenômeno de. Claro que eu acho que várias artes têm isso, né? Vários meios artísticos proporcionam isso, mas eu acho que não tem nenhum como literatura que dá essa sensação de que a gente está conversando com mentores. Sim. Ano passado eu tava numa encruzilhada, assim, também com a minha nova história, e eu lembro que teve esse livro que me marcou muito do Sandro Veronese, que era O Colibri. Uhum. Eu adorei, assim, acho que era um lançamento da Autêntica. E aí eu acabei comprando outro livro dele, porque sempre que eu gosto de alguma coisa de um autor, eu falo, cara, eu quero tudo dessa pessoa, então eu vou atrás. E aí eu fui. Ele tinha esse livro, uma novela, assim, minúscula, chamada A Força do Passado, que era exatamente o que eu tava procurando. Era aquela mistura entre a nostalgia e como que a gente estrutura narrativa e fluxo de pensamento dentro de uma mesma coisa, sem pender demais para um lado ou para o outro. E eu sempre fico com essa sensação, assim. Acho que ainda mais a gente, né, que lê bastante, então. Claro que também tem livros que só passam pela gente, mas é impressionante como, de fato, tem alguma energia, assim, que vai guiando as coisas pra, tipo, ok, você tá preso nessa sessão, nesse desenvolvimento de personagem, esse livro vai cair nas suas mãos, É um de algum diálogo, jeito. É um né? É um diálogo. diálogo, é muito legal isso. E enfim, eu também sempre pensei nisso, assim, né? Como a gente pode recorrer, né? Não só a livros, assim, que ensinam escrita, que ensinam teoria da escrita, mas literatura normal mesmo, né? Tipo, ficção e tal. A gente sempre encontra algum jeito ali de que isso ressoa na gente, né? Eu acho isso muito legal. Como é que você é com livros de não ficção sobre escrita? Adoro. Eu também. E como é que você. Assim, inclusive, eu já tô começando aqui, tá? Já Ah, tá. tá Beleza. oficialmente rolando aqui. Beleza. Não, que É, foi? Eu falei, em algum momento vai. Não, Acho que mas é porque tá tão gostoso assim, né? Acho que tá. exato. A Uma dinâmica de ideia. conversa mesmo, né? A gente se É, conhece, a gente tá conversando, é né? isso. Então, Legal. o pessoal que estiver escutando ou assistindo já vai à É. borda aí disso. É, como é que. Eu sinto que, assim, no meu processo atualmente tem muito uma coisa de intuição e também intenção. Um duelo constante, assim, entre essa vozinha que quer sempre cair um pouco mais pro lado poético, se deixar ser guiado por um fluxo de pensamento sem pensar muito onde isso vai terminar. Mas aí também tem aquele outro lado que conversa, né? Que é de, para onde que isso tá indo, né? O que que eu quero contar com esse capítulo, com esse parágrafo, com essa frase. Como é que é isso pra você? E eu acho que você tem ainda um pouco mais de autoridade pra falar no assunto, porque revisitando assim o seu livro, né, Estrela de Mil Braços, é, eu sinto que você tem um equilíbrio tão legal, cara, de fluxo de pensamento, justamente dessas duas coisas, e de você conseguir avançar a narrativa, e sempre que uma das duas coisas tá pesando pra um lado de, tipo, talvez narrativa demais, talvez fluxo demais, você logo volta com com o outro lado da balança, pra de fato deixar o leitor, assim, sempre sentindo que tá num dinamismo muito interessante. Como que é isso no seu processo? Isso vem de algum lugar proposital? É menos proposital do que parece? Como rola? Nossa, eu primeiro assim, fiquei muito feliz com isso que você falou, obrigada, porque eu já tinha ouvido isso de algumas pessoas também que falaram. Nossa, né? Às vezes vai indo, aí organicamente ela volta, entra na cabeça dela e depois sai. Você não percebe essa transição. Muita gente falou isso e eu achei muito incrível. Assim, eu fiquei muito feliz porque era a minha intenção. Eu gosto muito quando o autor consegue fazer isso.
E também porque eu tô, assim, num dilema agora com o meu próximo livro, que eu tava meio, ai, será que isso tá funcionando? Será que eu sei fazer isso? Sabe? Essa semana eu tive muita síndrome do impostor, assim, de achar que eu não tô, que eu não sei o que eu tô fazendo. E aí a gente começa com pensamentos que não fazem nenhum sentido, né? Tipo, nossa, eu não consigo me comunicar pela escrita, né? Não, eu sempre fiz isso, então. Mas, nossa, foi muito legal de ouvir isso agora, porque essa questão de fluxo de consciência e de ação é uma questão que tá me pegando, assim, agora. Mas é muito engraçado, porque antes, eu acho que, assim, a Estrela de Mil Braços foi um caso muito à parte na forma como eu escrevo. Porque, assim, eu já escrevi, eu só tenho dois livros publicados por enquanto, né? Um de fantasia, que eu publiquei quando eu tinha 13 anos, e A Estrela de Mil Braços, que eu publiquei, em 2022, né? E que também é ficção, mas não é fantasia. E tô com um livro aí de não ficção, né, que é para sair, que é Como as Mulheres Criam, que foi o meu TCC com a Melissa Carraro também. Uma querida. E, nossa, super! E aí a gente fez esse livro-reportagem sobre o processo criativo de escritoras brasileiras e é o primeiro de não ficção que eu vou publicar. Mas para além desses, né, que eu já publiquei ou que penso em publicar e tal, tem algum. Eu já tinha escrito outros livros, né, que eu não quero publicar. No momento eu achei que eu queria, mas depois que eu terminei eu vi que é isso, assim, a lição que aquele livro me deu foi não nasci para ser publicado. Eu precisava prestar atenção em outras coisas, eu precisava aprender outras coisas nesse processo, mas ele não era um livro para publicar. E não porque ele, Você- não tá bom, ou desculpa, você ia falar. Não, não, não. Eu ia perguntar se você desapega facilmente desse tipo de projeto. Ah, depende, assim, o primeiro livro de todos que eu escrevi, o primeiro romance de todos que eu escrevi, eu tinha 11 anos e eu tava escrevendo uma história sobre um casamento. Então eu não tinha nenhuma noção do que eu tava falando. Era pura especulação, assim, da minha cabeça. E era um exercício, eu acho, no fim das contas, de tentar escrever uma história com começo, meio e fim e concluir aquilo, sabe? Uhum. Porque eu nunca tinha feito isso antes. Eu escrevia muita coisa, eu escrevia poesia, eu sempre escrevia, assim, desde que eu me entendo por gente. Mas eu nunca tinha escrito um romance, né? Uma história longa com esse fôlego. E é muito louco, assim, né? Quando você faz isso pela primeira vez, né? Então, eu acho que esse livro foi só. Eu falei, terminei, ok, mostrei para os meus pais, mas também, assim, com 11 anos, que entendeu? Que referência que eu ia ter de publicação, sabe? Eu nem achei que era uma coisa plausível naquele momento, sabe? Factível. E eu mostrei ele pros meus pais e tudo, e aí eles leram e eles vieram falar comigo. Eles falaram, nossa, a gente tá muito impressionado, assim, com o que você fez. Não, porque, assim, a história, ela tem vários furos, vários problemas, né? Mas, não falaram, assim, tão duros, eles foram bem mais legais. Mas, em suma, era isso. Mas eles falaram, mas você escreveu uma narrativa de fôlego, né? E que faz sentido. Então, isso é uma coisa que você quer fazer? Tipo, você tem interesse em publicar livros? Porque esse aqui provavelmente não vai rolar, mas outras coisas que você escrevesse, você teria vontade? Porque a gente te apoia se você quiser fazer isso. E aí que eu pensei, falei, nossa, acho que eu quero. Acho que se eu posso fazer isso, então eu quero. E aí, o meu próximo livro, que foi o primeiro que eu publiquei, eu já escrevi pensando em publicar mesmo. Aí, ele era uma série de 5 volumes, só publiquei o primeiro, eu cheguei a escrever até a metade do terceiro, mas não publiquei porque depois que eu publiquei o primeiro, eu entrei no ensino médio, aí, agora eu vou focar no ensino médio. Aí eu não passei no vestibular, eu queria fazer arquitetura na USP, não me pergunte de onde tirei isso, mas queria, porque eu queria fazer arquitetura. E aí não passei e falei, vou focar no cursinho. Aí entrei na faculdade e falei, não, agora eu vou focar na faculdade, né? Eu até achei que eu ia conseguir conciliar as coisas, mas a arquitetura era um curso, assim, até foi esse o motivo de eu ter saído. Eu não conseguia escrever. Esse foi o principal motivo. Era um curso integral, que eu não estava gostando, no fim das contas, mas o principal para mim foi eu não estava conseguindo escrever. E aí, quando eu decidi sair, depois de fazer 3 anos, porque eu demorei para tomar essa decisão, depois de fazer 3 anos de arquitetura e urbanismo, eu falei, não, chega, não é isso que eu quero.
eu quero fazer alguma coisa que me permita escrever, porque eu estava muito desconectada de mim. Nesse meio tempo, eu tinha escrito também, além daqueles livros da série, né, um outro romance que eu demorei 10 anos para escrever. Eu fiquei, imagina, a hora que eu terminei já estava completamente assim, desconexo, né? Que a pessoa, ainda mais nessa fase da vida, né, que você comecei, sei lá, com É, você uns deve ter 13, sido 14 anos. umas três pessoas diferentes no processo. Exato. Então, assim, não fazia mais nenhum sentido. E assim, esse livro eu também desapeguei, sabe? Porque a hora que eu termino, eu só queria terminar. Eu sabia que aquilo não ia chegar em lugar nenhum, lá pelas tantas. Depois de uns 8 anos, eu percebi que aquilo não ia chegar em lugar nenhum. Eu falei, eu só quero pôr um ponto final e terminar, porque eu sei que eu consigo terminar. E por que que eu sabia que eu conseguia terminar? Porque até então, tudo que eu tinha escrito, eu tinha feito um planejamento muito minucioso antes. Uhum. Muito. Então, assim, Então, seu processo até então era sentar, vamos ver para onde essa história vai, planejar exatamente. cada capítulo, talvez. Exato. E os meus pais ficaram muito assustados na época, né, quando eu estava para publicar o meu primeiro livro, quando eu estava escrevendo, porque eles falaram, nossa, eu mostrava para eles, né, assim, eu tinha tudo tão, eu tinha todos os 5 livros já organizados. Eu só precisava escrever. Se eu tivesse interesse, eu poderia retomar essa história hoje, assim, é só pegar os arquivos e retomar, porque tá tudo detalhado lá, é que eu não tenho interesse. Mas eu sempre fui de fazer isso, sabe? Então, assim, cada capítulo que vai em cada capítulo e tal. Interessante, cara. Mas aí eu fiquei um bom tempo sem escrever, né? Principalmente narrativa longa, por causa da faculdade de arquitetura. Saí, decidi que queria alguma outra coisa que tivesse a ver com escrita, ou que pelo menos me permitisse escrever em momentos assim, é, de momentos pessoais, assim, né? De descanso e tal. E entrei no jornalismo, na Casper Libero. Aí eu entrei em jornalismo, eu adorei, assim, logo de cara, eu percebi que estava no lugar certo. E no finalzinho do meu primeiro ano, finalzinho não, no meu primeiro ano ainda, no metade do meu primeiro ano, eu comecei a escrever A Estrela de Mil Braços. E só que como fazia muito tempo que eu não escrevia uma coisa longa, de fôlego e tal, eu não queria planejar. Eu queria Uhum. escrever assim muito livremente, até porque a ideia, diferente das outras vezes, dos meus outros livros, a ideia ela não surgiu inteira. O que veio para mim foi uma cena que eu não sabia, não tinha nem detalhes da cena. Era na verdade um acontecimento. Eu sabia que eu queria que uma coisa acontecesse, mas eu não sabia como, eu não sabia quem eram aquelas personagens que estavam envolvidas. Então eu levantei, eu tava deitada, né, tentando dormir. Tive essa ideia, levantei, fui escrever e eu falei assim, bom, então eu vou escrever até chegar naquela cena. Eu não sabia se estava perto do começo, se estava longe, se para fazer isso eu ia conseguir escrever um conto, se ia ter que ser um romance. Eu não fazia a menor ideia. Eu só sabia que eu queria chegar num ponto específico. E aí eu comecei a escrever e ao longo do processo eu fui descobrindo, assim, os personagens. Isso nunca tinha acontecido comigo, eu nunca tinha feito isso em nenhuma narrativa dessas de fôlego, de ir conhecendo, assim, no processo, sabe? Então eu fui conhecendo quem era, a Carmela, por que que ela, enfim, obviamente tendo em mente que eu queria que ela chegasse naquele ponto específico, né? Então Uhum, tudo tinha que claro. ter a ver. Mas, assim, foi muito louco, porque as coisas foram vindo, sabe? Foram vindo. E, e eu escrevi o livro completamente sem planejamento. Eu falei, pelo menos essa primeira versão, quando eu entendi que era um romance, né? Eu falei assim, ah, legal, mas essa primeira versão eu vou fazer assim, completamente freestyle, vamos ver no que dá. E deu muito certo. Foi divertido? Foi muito divertido, foi uma delícia, assim, sabe? Porque eu sentava e eu ficava, o que será que acontece hoje? Sabe? Como se eu estivesse lendo o livro, só que eu estava Uhum. escrevendo. E foi muito leve, assim, pra mim, sabe? Mas eu não sabia se aquilo ia Eu, ter alguma coerência, né? eu, Quando eu eu, terminasse, e teve. eu sinto também que tem tanta gente que, assim, das várias pessoas com quem eu converso e conversei, assim, desde que 24 Horas de Amor saiu, e gente que quer publicar um livro, que sonha em colocar uma história no mundo. Um fator em comum que eu sempre encontro nas pessoas que estão querendo botar isso pra frente, mas de alguma maneira não estão conseguindo, por algum motivo específico, a maioria delas tá no planejamento. E Sério? a maioria delas
tá assim na fase de tipo, cara, eu consigo planejar super bem, eu sei que vai rolar isso, isso e isso, mas eu acho que também falta esse outro lado que você teve desde cedo, e acho que é por isso que eu fico tão impressionado com a sua história da Sim. publicação do primeiro livro e tal, de, cara, quando eu tinha 13 anos, eu não tinha nenhuma disciplina de sentar e terminar qualquer coisa que tivesse mais de 15 páginas. Todas as fanfics que eu tentei escrever, sabe, de Percy Jackson, Uhum. é, sei lá, Resident Evil, assim, qualquer coisa que eu tentava colocar em páginas, durava vinte páginas, sabe? Porque depois disso, aquele primeiro fôlego sempre ia embora, e meu planejamento caía por terra. Uhum. É, eu acho que é muito interessante ver essa sua nova fase. Claro, eu quero que você fale um pouco mais sobre o livro atual Sim. também, né? Porque eu sei que o processo está sendo um pouco diferente, Muito. mas é muito interessante ver a Isa que planejava tudo rabisco por rabisco, até essa Isa agora que talvez é mais guiada assim por uma certa intuição e que também está encontrando um divertimento nesse processo. É, eu sei o como isso é diferente, mas como é que você olha, assim, depois de todos esses anos fazendo isso, para esse seu novo processo, e como é que as coisas mudaram no sentido de, tudo bem, você não tem um planejamento, mas você talvez tenha uma meditação que você faz antes? Como é que você. Porque com o planejamento eu imagino que assim, você chega pro dia de trabalho, você puxa o bloco de notas. E, ok, esse é o capítulo que eu preciso trabalhar. Eu preciso desenvolver o personagem A indo pro ponto C para encontrar o personagem D. Uhum. É, quando a intuição que tá guiando o processo é mais aquela coisa de tipo, ok, se eu tiver 3 páginas hoje de alguma coisa, é um sucesso. Sim. Então, como é que isso mudou pra você e o que é que agora também faz parte da sua rotina diária de escrita antes de você conseguir se entregar assim pra esse gênio superior tomar conta da escrita? Então, eu achei, assim, foi muito gostoso de fazer isso com a Estrela de Mil Braços. Eu achei que então eu tinha realmente encontrado o caminho, né? Eu falei, nossa, então eu acho que talvez eu seja uma escritora que não planeja, porque assim, né? Óbvio, eu terminei a primeira versão e aí lá fui eu revisar, arrumar problemas, né? Porque no fundo eu acho que muita gente fala isso, né? Escrever é muito mais reescrever do que a primeira Total. versão que você faz, né? E também saber quando parar de Saber reescrever, que é o quando meu parar de problema. reescrever, porque senão a gente vai embora pra sempre. Nunca tá bom, nunca tá bom, nunca É, tá bom. Então, mas com a Estrela de Mil Braços foi um processo muito peculiar, assim, sabe? Foi o processo dele. Eu achei que seria o processo dos meus próximos livros. Eu tinha ficado feliz, na verdade, de me libertar dessa coisa do planejamento, porque eu falei, nossa, acho que isso me dá mais criatividade, mais liberdade. E aí eu tentei, no livro que eu tô escrevendo agora, eu tentei fazer dessa forma, solta. E eu quase terminei a primeira versão dele, assim. Na verdade, eu comecei, aí eu não estava gostando, eu decidi mudar um pouco a voz e a focalização, então aí eu pausei onde estava e comecei a refazer dessa nova forma, mas assim, bem livremente, sem planejar, sem nada. Mas eu não estava indo, não estava indo, eu não conseguia sair do lugar, porque eu cheguei num ponto em que eu falei, tá, e o que que acontece agora? Porque acho que a grande questão é que com a Carmela, da Estrela de Mil Braços, eu vi a Carmela. Eu via ela muito bem na minha cabeça. A partir do momento que eu comecei a conhecê-la, no começo eu tava só conhecendo, mas depois que eu entendi quem ela era, ela ficou muito clara pra mim. Então eu sabia o que ela ia fazer. Eu sabia como ela ia reagir, porque eu dominava a Carmela. Assim, eu conhecia aquela personagem. Mas no meu novo livro, não. Eu não conhecia. E eu acho que isso também pode ter a ver com a questão de ser um livro que tem muito mais a ver comigo e com a minha história do que a Estrela de Mil Braços. A Estrela de Mil Braços é muito assim. Não é inspirada em mim, não é inspirada na minha história e tal. Tem muitos pontos de tangência. Assim como tem muitos pontos de tangência com várias pessoas com quem eu conversei também, depois e falaram, mas pelo menos não era uma coisa consciente, sabe? aham, Nesse livro agora, é um livro que ele trata sobre o divórcio dos pais, só que pela perspectiva da filha, e de uma uhum, filha adulta. Então, é
uma mulher adulta, cujos pais se separam já na fase adulta dela. E ele é muito. Ele tem muito a ver comigo, porque foi um livro que eu decidi escrever antes da Estrela de Mil Braços, até, mas eu não comecei naquele momento. Mas que foi quando meus pais se separaram. Meus pais se separaram na pandemia. Uhum, E eu tava com 22 anos, eu acho. E aí eu lembro que eu quis recorrer à ficção naquele momento, porque foi um abalo muito grande, assim, pra mim, sabe? E eu quis recorrer à ficção, porque eu acho que em todos os momentos da minha vida difíceis, eu sempre procurei acolhimento na ficção, né? Então, quando eu era criança, é aquela história super clichê, né? Quando eu era criança eu não tinha muitos amigos, eu tinha dificuldade de socialização e tal, eu lia Harry Potter na biblioteca da escola e ficava tudo bem. Aí fui crescendo e fui encontrando outros livros, né? E eles sempre me ajudaram. E eu quis procurar alguma coisa que me amparasse naquele momento, mas eu não encontrei nada que que dialogasse com o que eu estava passando, porque eu me lembro de que naquela época eu tive a sensação de que eu fiquei muito mal e eu tive a sensação de que eu não tinha direito, sabe, de ficar tão triste, porque eu já era adulta. Então, quer dizer, meus pais já moravam, em cidades diferentes há algum tempo. Então, a nossa dinâmica familiar já não era mais a mesma, sabe? E eu falei, mas por que que eu tô tão. Eu não posso ficar tão triste com isso, eu não sou criança. uhum. E não, né? Depois, enfim, terapia. Óbvio que eu posso ficar triste com isso. A gente tem direito de sentir o que a gente sente. Mas pra mim foi isso, assim. E eu queria procurar alguma coisa nisso na ficção e eu não encontrava, sabe? Porque eu tinha a sensação de que tudo que eu via era ou sobre divórcios na infância, na adolescência, que não era o meu caso, ou divórcios, só que na perspectiva do casal que tá se separando, sabe? E aí eu falei, bom, então uma hora eu vou escrever, então, o livro que eu queria ler nesse momento, porque ele não existe, então eu vou escrever ele em algum dia. Só que aí eu escrevi A Estrela de Mil Braços primeiro, eu não tava ainda muito assim com a ideia, né? E depois que eu publiquei A Estrela de Mil Braços, eu falei, ah, então agora quero desenvolver aquela história. Só que tinha, né, essa proximidade muito grande comigo. Então, assim, mas ao mesmo tempo não era pra ser a minha história, não era pra ser uma Uhum. autobiografia. Simplesmente porque eu não queria fazer autoficção, eu não queria fazer a minha história, eu queria criar uma outra história, porque quando eu quis ler uma coisa que não fosse a minha, mas na qual eu me enxergasse, entende? E eu queria escrever aquele livro que eu não encontrei. Então, eu acho que isso foi uma questão que me deu muita dificuldade, porque essa coisa de deixar livre, mas eu não via a personagem central. Eu não via essa personagem. Então, pra mim era como assim, né? Eu não sabia como ela ia reagir, eu não sabia o que ela ia fazer, eu não sabia quem ela era. E eu demorei pra perceber que eu não sabia quem ela era. Eu Uhum. só fui perceber isso depois que eu comecei a fazer oficina de escrita e apresentei meu projeto. E aí o professor, o Luiz Antônio de Assis Brasil, e os colegas da oficina falaram, ah, mas como é essa personagem? Ela, eu não consigo ver. E aí eu falei, nossa, eu não consigo ver também, né? Isso é grave, preciso descobrir como resolver isso, né? Você recomenda a oficina de escrita? Para quem estiver É. escutando, para quem estiver assistindo assim e também estiver nesse caminho que eu e você estamos. é, a gente conversou rapidamente, eu e você, sobre isso, acho que no Uhum, Instagram, uns tempos atrás. É, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também, né? Até se debruçando, talvez, até sobre esse aspecto aí de talvez descobrir um personagem por meio uhum, dessa coisa que eu imagino que ser muito desafiador, né? Que é se deixar ser lida uhum. dentro desse ambiente de outros escritores e na maioria das vezes ser lida para ser criticada mesmo, né? Sim. Porque é um E pouco pra o isso que você tá ali, intuito, né? é um pouco o intuito desses grupos. Como isso tem afetado a sua escrita e te ajudado e dificultado alguma, não sei, como tem sido a experiência? Assim, eu recomendo muito oficina de escrita, eu recomendo demais.
Mas desde que você esteja no momento e que você sinta que você quer isso, sabe? Eu nunca tinha feito oficina de escrita até o ano passado. Uhum, Eu já tinha escrito muita coisa, já tinha publicado 2 livros e eu tinha vontade, mas não era assim uma vontade a ponto de eu falar, não, vou priorizar isso, sabe? E eu acho que é isso, você tem que estar no momento para fazer, porque uhum, não é para ser doloroso expor o que você está fazendo. Não é para ser sofrido você mostrar o seu texto e receber crítica, sabe? Isso tem que ser uma coisa assim que você esteja, pelo menos um pouco, bem resolvida nessa questão. Tipo, eu tô fazendo o que eu quero, não é porque eu preciso, não é uhum. porque, ai, se eu não fizer isso, eu não sou escritora, se eu fizer isso, vai ficar uma droga. Não, tem muita gente que não faz oficina e tá tudo bem, escreve super bem e tal, beleza. Mas assim, eu acho que se você tá num momento em que você já tá mais tranquilo com essa coisa de ser, de se expor a críticas, né? E claro, você tem uma referência numa oficina que você acha que vai ser bacana, que vai ser legal, né? Também tem que ser alguém que você, ou porque o professor é uma pessoa que você admira, ou porque os colegas falam bem, alguma coisa tem que ressoar ali com você, né? Não dá pra ser uma escolha completamente aleatória. Mas eu acho que se você tá nesse momento de estar travado com escrita, que você tá sentindo alguma dificuldade, ajuda demais, assim. Porque é muito mais fácil você olhar de fora do que de dentro, né? E as pessoas conseguem perceber, os colegas conseguem perceber questões que podem ser óbvias, mas que você simplesmente não estava enxergando até alguém falar. E pra mim, assim, mudou muito e foi quando eu percebi, não, então eu preciso, planejar essa história, porque ela não tá saindo desse jeito. E aí, inclusive, o Assis Brasil, né? Ele tem um livro sobre escrita chamado Escrever Ficção. E ele é muito defensor, assim, do planejamento, né? Ah, Então, é? do planejamento e do planejamento o mais, assim, minucioso que você puder, né? Então, assim, Antes planejar. mesmo de ter qualquer tipo de contato com a escrita do livro, ou não? Sim, sim, Ah, antes. Antes de você escrever, você planeja tudo. Então, assim, você tem uma ideia, tá? Então, planeja essa ideia. É, E aí eu falei, bom, então vamos tentar, porque de repente com esse livro, né? E nessa época eu tava. Nessa época não, já fazia algum tempo, mas quando eu comecei a fazer oficinas, antes eu tinha feito uma outra, que era mais curta, tinha uma duração mais curta, é, e na escola de escrita, e era online e tal, e eu também. Foi muito bacana, porque eu comecei a pensar no texto de uma forma muito diferente, né? E que eu acho que me deu, assim, uma arejada nas ideias. Mas nesse período também foi quando eu estava fazendo o livro-reportagem, né, para o meu uhum. TCC com a Melissa Carraro, Que que aí eu é. também imagino que, por se tratar de uma não ficção, o planejamento seja mais Exato. intrínseco ao Você processo, né? precisa saber para onde você quer chegar, Uhum. mas foi até engraçado, porque assim, a gente tinha uma ideia do que a gente queria fazer, obviamente, né? Você tem que ter uma ideia antes de começar um TCC. A gente fez lá pré-projeto, explicou como é que ia ser e tal, mas a gente não fazia, nem eu, nem a Mel, a gente não conseguia ver esse livro antes da gente começar. A gente não sabia quantas pessoas iam ser, como que a gente ia linkar uma coisa com a outra, como que a gente ia organizar aquilo. Inclusive, isso estava assim, isso poderia ter sido um fator de desespero, mas é que o nosso orientador sempre foi muito maravilhoso, assim, ele sempre tranquilizou muito a gente, o professor Luiz Mauro Samartino. Tem um livro dele aqui atrás. Ah, ele é ótimo, ele é ótimo. Ele é. E aí, enfim, ele acalmou a gente, ele falou, não, a gente vai entender como é que ele vai ficar. Não se preocupa com isso agora. Então a gente primeiro fez entrevistas, uma primeira rodada de entrevistas com, quase todas as escritoras que participaram, que foram, no final das contas, 17. E, e aí, depois disso, a gente viu tudo que a gente tinha, todo o material que a gente tinha, porque a gente tinha perguntas guia, né, para começar. Então a gente tinha algumas perguntas que eram padrão que a gente ia fazer para todo mundo, mas nas perguntas mais abertas, né, então tinha lá, qual é a cidade, onde você mora, tal, que é mais fechado. Mas nas perguntas mais abertas, principalmente sobre o processo de escrita mesmo, elas iam levando a conversa, e aí a gente ia seguindo a partir do que elas iam falando.
E depois, quando a gente juntou todo esse material de todas essas entrevistas, a gente foi destacando pontos em comum. Então, tinha Uhum, muitos assuntos, e isso a gente percebeu no próprio processo de entrevistar, que se repetiam entre elas, mesmo que a gente não tivesse perguntado sobre aquilo, porque a gente não sabia que aquilo seria um tópico, sabe? Mas eles iam se repetindo, como por exemplo, diários, né? Começar a escrever através de diários. Ou então, uma questão muito interessante que a gente captou nesse livro, que é, mesmo com livros publicados e com sucesso nesse meio e tal, não se sentir escritora. Então, essas questões elas foram aparecendo, repetidas, e aí, a partir disso, nós estruturamos o livro. Então, uhum. os capítulos vão ser esses, vocês vão falar sobre isso, e aí a gente fez depois entrevistas complementares, quando precisou, para conseguir desenvolver. E a gente também teve muita sorte, a Melissa e eu, porque a gente não sabia como que a gente ia. A entonação que a gente ia usar, né? Porque a gente sabia que queria jornalismo literário, mas a gente nunca tinha escrito nada de jornalismo literário, a gente estava aprendendo sobre isso naquele momento no curso. Então, assim, a referência, a experiência nisso, na verdade, não era nenhuma, né? Não tinha. Uhum. E a gente sentou para escrever, cada uma escreveu um capítulo e magicamente a gente escreveu exatamente com a mesma entonação, com o mesmo tom. Então, assim, a gente não teve nem esse problema, sabe? De, ai, são duas pessoas, Mas, como é que vai fazer? Foi tudo conspirou muito bem, assim, pra gente, sabe? E aí, esse livro, então, precisava de um planejamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente ia entrevistando as escritoras e aprendendo muito com elas, né? E, e uma coisa que eu aprendi muito com esse livro fazendo esse livro, né? A partir das entrevistas com essas escritoras, foi que todo processo é válido. Os processos não tem um jeito, sabe? Não tem um jeito de você escrever. não tem fórmula secreta. Não tem, porque varia muito. Tem escritora que a cada livro faz de um jeito, né? Tem escritora que sempre planeja, tem escritora que não planeja nada. Então, assim, tem escritora que conversa com os personagens antes de sentar para escrever, sabe? Que vê eles falando com elas. Então, assim, e tudo isso funciona, porque todas as mulheres que a gente estava entrevistando eram escritoras, e elas estavam escrevendo, e estava dando certo, sabe? Então eu falei, nossa, tem vários jeitos de fazer, né? Isso me deu muito alívio, assim, porque eu entendi que não necessariamente o que você faz para um livro vai funcionar para o outro, sabe? Uhum. A própria Carla Madeira, que é uma das escritoras que a gente entrevistou também, né, para esse livro, ela fala isso, né, que cada livro é um livro, porque a dificuldade que ela sente quando ela vai começar o próximo livro dela é sempre como se ela nunca tivesse escrito nenhum, sabe? Pra você é esse momento também? É o momento de maior insegurança, tipo, é a primeira página? Eu não sei se é a primeira página, mas é aquele começo em que eu não sei se aquilo vai dar em alguma coisa, sabe? Uhum, Eu tô tipo assim, ok, eu tenho essa ideia, mas será que essa ideia vai me fisgar? Porque, em geral, se eu me pergunto isso é porque não. uhum. Que quando a ideia já me fisgou e enfim, eu sei imediatamente. Mas, e aí, se isso acontece, eu consigo levar o livro até o fim, porque eu tô com aquela emoção. Mas, às vezes eu fico me perguntando, ai, parece que isso aqui não tá legal, mas, puxa, daria uma história isso aqui, será que vai, né? É esse momento, assim, de, será que eu começo? Será que isso aqui é um livro? De novo, para falar da Carla Madeira, porque ela falou uma coisa que também ressoa muito comigo, é, essa coisa daquela ideia, né? Quando que você começa a escrever, né? Quando que você entende que você tá com uma nova história, né? Quando aquela coisa fica voltando, é uma ideia que É, fica voltando, né? E aí você sente que ela não vai sair se você não tirar ela de dentro, sabe? uhum. Então é meio isso. Mas eu acho que a minha maior ansiedade, assim, tá mais pro começo, né? Tá mais no começo. Porque depois que eu já tô trabalhando nisso, que nem tem quase 2 anos que eu tô trabalhando no meu próximo livro. Já foram acho que 6 ou 7 ou até 8 versões, eu não sei. Não inteiras, né? Algumas eu escrevi mais, outras eu parei antes, outras eu só fiz o planejamento e aí mudei, fiz outro planejamento, então considero que é outra versão. Mas, assim, tá me dando muito mais trabalho do que qualquer outro livro que eu já escrevi, tá um negócio que eu já 2 anos criei. é um certo tempo. É um tempo. Assim, eu tô no meio de um processo
bem puxada, assim, também de reescrita e acho que você entende bem a Uhum. ansiedade que é ter pessoas tão queridas que, assim, vêm falar coisas tão carinhosas sobre 24 horas de amor e me dá sabe, aquela energia linda e ao mesmo tempo algumas pessoas perguntando, cara, esse é o próximo livro? Tipo, pô, faz um tempo, né, que você falou disso. Uhum. É, e aquela ansiedade borbulhante mesmo, que não para. Sim. E, assim, eu já saquei, eu tenho um grande problema com revisões, eu tenho um grande problema com Que a- problema? Como assim? Agora é eu que tô. eu acho que é assim, tem alguns momentos da nossa vida que a gente muda demais, né? Tem aqueles pontos específicos, tipo assim, a gente entrou no ensino médio, a gente entrou na faculdade, a gente saiu da faculdade, a gente começou um relacionamento, a gente terminou um relacionamento, a gente começou a morar sozinho. Tem esses pequenos pontos que eu acho que eles viram alguma coisa na gente. Então, quando a gente. Para nós que somos escritores, quando a gente pega um livro nosso, quando eu pego um livro meu que eu escrevi 2 anos atrás, a sensação que dá é de que o livro está um pouco ultrapassado, de que o prazo de validade daquilo, se não foi publicado ainda, passou. Então, vira um exercício de se reexaminar o tempo inteiro, de, ok, deixa eu pegar esse livro agora. Eu vou publicar esse livro agora, beleza. Foi 24 Horas de Amor, eu sei que é esse o livro que eu vou tocar nesse momento. O Matheus que começou a escrever isso em 2020, ele não existe mais, né? Se ele existe, é em uma parcela tão pequena. Então é sempre um processo de, tipo, revisar e tentar trazer os conhecimentos que eu adquiri ao longo dos últimos anos como escritor, como ser humano. Eu acho que a gente estava falando de problema de escrita. Para mim, a pior coisa não é nem a ideia, porque eu acho que a faísca da ideia ela fica comigo por anos. O problema é aquela imobilidade que às vezes eu sinto de tipo, eu não consigo traduzir essa ideia. Eu não, se- eu não consigo pensar numa forma de deixar isso interessante o suficiente. Eu acho que eu tenho muito problema com ritmo nos meus livros. Para mim é uma coisa constante, assim, sabe? De eu revisitar e, tipo, como é que eu boto mais ritmo nisso? É, então, atualmente, a revisão está sendo isso: reexaminar, cortar coisas que o Matheus de hoje já não tem como ressonância, adicionar várias coisas que agora eu tô pensando, tipo, as grandes baleias que eu tenho hoje em dia que eu quero colocar nos livros. Então, o que eu queria saber de você dentro disso é essa perspectiva de assim. Quando é que é a hora da gente parar de revisar, sabe? E eu Sim. sei que o seu processo tá bem parecido. Como você falou, né? Você ainda chegou ao ponto de, tipo, escrever um tantão, apagar, voltar, reescrever, tentar recapturar os personagens, a narrativa. Eu li um tempo atrás, eu não sei se foi a Helena Ferrante que disse isso, se não for alguém da Double Check, eu não tenho certeza, então não saiam citando, mas de que a gente não termina um livro, a gente sempre abandona. Uhum. E eu sinto que, tipo, em alguns momentos é meio que isso que a gente precisa fazer, né? Abandonar. Eu tô É. falando aqui de mim, né? Porque eu tô nessa etapa de tentar abandonar há muito tempo. Como é que é pra você? E como é que você faz essa distinção também, sabe? Entre, ok, é hora de abandonar ou, cara, não é o livro que eu quero que esteja no mundo. Porque também, uma coisa que fica pra mim é a permanência das coisas. É. Eu cometi o grande erro de tentar reler 24 Horas de Amor ano passado. Eu li na sua newsletter, eu adorei esse texto. Nossa, Foi angustiante, mas eu adorei. foi tão difícil, cara. Assim, a minha namorada, a Jill, ela teve que me aguentar tanto falar sobre isso, porque foi de fato uma experiência. É igual a gente quando a gente pega foto nossa do ensino médio. E assim, eu era patético no ensino médio, sabe? Eu só falava bobagem. É, Então, é sempre pra mim algo complicado. Me colocar nessa atmosfera de me ver tanto, sabe? Tem cara de que é aquela pessoa que na hora que vai dormir, fica, não consegue dormir, porque, nossa, em 2008 eu falei um negócio. Total. Total, assim, eu não esqueço nada. Se eu falei alguma besteira nesse podcast aqui, daqui 2 horas eu vou estar pensando nessa besteira, assim, provavelmente. Não Mas dorme mais, ai meu mas Deus. né, tipo, é algo é muito difícil mesmo me desconectar, assim, de coisas já ditas e feitas e, enfim, pra você, tem algo parecido com isso? Ou o processo é mais tranquilo de alguma forma?
Olha, eu acho que não foi nada tranquilo em alguns momentos, porque, por exemplo, o meu primeiro livro eu tinha 13 anos quando eu publiquei. E aí se passaram 11 anos até eu publicar o segundo. E quando é que você releu o primeiro? E quando eu publiquei o primeiro, eu era uma pessoa de 13 anos. Tipo, é diferente de passar, acho que é mais dramático do que se tivesse passado 11 anos, sei lá, eu tivesse 40 e depois 51. Eu acho que seria foi mais dramático dessa forma, porque cabeça de pré-adolescente, sabe? Eu não tinha É. vivido bulhufas. E Uhum. aí, depois disso, aconteceu tanta coisa na minha vida, tanta coisa. E na hora, quando eu reli, assim, no momento, tá, eu reli esse livro algumas vezes, até que eu não consegui mais reler. Eu não consigo mais. Nesse momento, eu não consigo mais pegar, não. Porque nossa, gente, que desespero. Dá uma angústia. Eu falo, não acredito. Meu Deus. E. E não é que o livro tá ruim, é só que eu falo. Nossa, eu jamais escreveria isso desse jeito de novo, Uhum. sabe? Por que raios eu fiz? Por que raios? Porque, né? Todo esse tempo atrás, né? Mas enfim. E eu lembro, e isso foi tão dramático assim pra mim que é, assim, quando eu publiquei, eu estava muito feliz, tal, uhul, publiquei, que legal. Passou uns anos, a coisa não ia andando, eu vi que eu não ia publicar os outros, né? Que era uma coisa que eu tinha abandonado. Eu já fiquei meio irritada assim comigo, porque era para ser uma série, e aí eu só publiquei o primeiro e não vou publicar mais nenhum, só que é uma coisa que não se encerra ali. Então já tinha essa coisa, né, me atormentando. Mas eu acho que uma questão que pegou muito foi que eu não me sentia mais escritora. Eu não me sentia escritora só porque eu tinha escrito esse livro. Uhum. Que chegou num ponto em que eu tava tão desconexa daquilo que eu falei, tá, mas nem conta mais, sabe? Porque eu já não sou mais essa pessoa. Então eu acho. E eu já não tô escrevendo nada agora também, Uhum. sabe? Então eu acho que eu nem sou mais escritora. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu era escritora. Quando eu conheci o meu atual noivo, é, ele sabia que eu tinha publicado aquele meu primeiro livro, porque na cidade, assim, todo mundo que me conhecia sabia, né? E a minha melhor amiga é prima dele, então, é, obviamente, ele ia saber. Mas eu não tocava no assunto, em nada remotamente próximo de escrita, literatura, escrever com ele, porque eu tinha muito medo de que ele se tocasse que eu tinha escrito um livro. E aí Uhum. ele queria falar sobre isso, e eu não queria falar sobre Uhum. isso. E aí ele Eu- ia achar que eu era escritora, mas que fraude ser escritora, né? Porque não publica há tanto tempo, né, na minha cabeça, né? A cabeça que não estava pensando direito. Mas enfim, e eu evitei esse assunto. E aí eu levei isso para terapia, porque a gente estava se conhecendo, os meses estavam passando, isso é uma parte grande de quem eu sou, porque embora eu não estivesse conseguindo escrever, embora eu não estivesse publicando nada, eu eu sou escritora, né? Escrever é tudo que eu tenho. Então, é, inevitavelmente, em algum momento, isso ia aparecer nas conversas. E eu precisei levar isso pra terapia e falar: eu não sei como contar pro meu namorado que eu escrevo, eu não consigo falar sobre isso com ele. Nossa. E ele não pode, porque ele vai perguntar e eu não quero que ele saiba qual foi o livro, eu não quero que ele veja isso. E aí, assim, né, entender por que isso e tal, fazer alguns exercícios. E aí eu lembro que um dia eu ia dar o livro pra ele. Mas eu não queria ver a reação dele, porque não ia aguentar. Então, eu fiquei com o livro, a gente saiu, eu fiquei com ele na bolsa, tal, tinha uma dedicatória. A hora que ele me deixou em casa, que ele parou na rua, assim, porque não dava pra descer, eu já tava na porta de casa, eu saí do carro, joguei o livro no banco, fechei a porta e falei, E- Tó. E aí ele foi, que era pra eu não ver. Mas assim, hoje pra mim isso não é mais uma questão, porque eu consegui. Porque você foi pra terapia, é o que eu deveria Eu fui ter pra terapia, feito eu fui pra alguns terapia, anos. basicamente. Não, se não fosse terapia, eu não teria publicado meu segundo livro. Hum. Tamanho era a minha angústia em Eu relação ao entendo. Se não primeiro. Eu fosse minha não ia. terapeuta, já não tô mais com ela, né? Mas se não fosse a terapeuta no momento da publicação de 24 horas, jamais teria acontecido também. É uma loucura isso. E aí, assim, ao longo desse processo, eu fui aprendendo que, por mais que hoje eu não seja mais conectada com essa história, por mais que hoje não tenha mais nada a ver comigo, isso foi parte importante para me trazer até aqui. Se Uhum. eu não tivesse passado por isso.
eu não teria as referências que eu tenho hoje, eu não teria as experiências que eu tenho hoje. É, porque, querendo ou não, quando eu publiquei o meu livro independente em 2022, A Estrela de Mil Braços, que eu lancei independente, eu estava lançando independente, mas eu tinha já um conhecimento de uma pessoa que já foi editada por uma editora, sabe? Então, assim, isso conta. Isso contou Conta. pra mim. Isso me ajudou em algumas decisões que eu fiz. E se eu tenho todo o orgulho que eu tenho hoje da Estrela de Mil Braços, é porque tudo que eu fiz me levou até ali, sabe? Então eu aprendi a fazer as pazes com esses sentimentos. E eu acho que assim, eu acho que algum dia eu vou ter escrito coisas muito melhores do que a Estrela de Mil Braços. Eu vou olhar pra trás e falar, nossa senhora, o que que eu tava pensando? Total. Mas que bom que isso está É, acontecendo, porque se você não acha que você escreveu nada melhor depois, imagina passar 30 anos e eu achar que aquilo foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. total. E é um sinal de crescimento. No fim das contas, eu acho que é só isso. É aquela famosa A dor do dor do crescimento, de crescimento, que, que nem você fala no texto, é. cara, e dói mesmo. Dói a gente olhar pra algo e pensar, putz, se eu tivesse a chance de escrever isso agora, eu faria de outro jeito. Mas é meio que o ovo ou a galinha, sabe? A gente só chegou nesse pensamento porque a gente publicou aquilo antes, porque aquilo passou pela. Exatamente. Porque também, se nunca tivesse exposto aquilo, também é muito legal você falar, vai ficar engavetado, né? Nada contra alguns textos ficarem engavetados. Acho que nem tudo tem que vir a público, mas é, se você nunca publica nada também, fica muito nessa coisa, né? De, ia ser perfeito a hora que eu Uhum. publicasse, sabe? Aquele sonho, mas você precisa concretizar as coisas, né? A Liz Gilbert tem um livro maravilhoso, assim, que eu não posso recomendar o suficiente, que é A Grande Magia. Não E conheço esse livro. é incrível, assim, fala de. Minha namorada que me recomendou, e desde então virou minha bíblia de criatividade. Acho que ela faz a mistura perfeita, assim, que eu adoro, que é criatividade, arte, espiritualidade, tudo dentro de uma panelona. E ela tem essa coisa que ela diz que o melhor livro da história nunca foi publicado. Nunca foi porque Porque está sendo feito é ainda. Para sempre ele isso. vai ser feito. Nunca vai existir esse. Eu tenho uma mentora de escrita, né? É uma americana chamada Jane Brunett. Ela é incrível, assim, uma escritora fenomenal, uma poeta, assim. Legal. E ela me disse uma coisa uma vez, quando eu tava com uma das minhas grandes inseguranças, assim, em relação à minha escrita, em relação ao livro atual, na verdade, de que o body of work, né? Tipo, o compilado do meu trabalho não tá resumido em um só livro. Ele tá Exato. resumido em todos, inclusive aqueles que não foram publicados, né? Uhum. Também, você falou de projetos que ficam na gaveta, eles também estão levando a gente para algum lugar. As pessoas podem não Exatamente. estar vendo, né? O que a gente. Essa é uma das coisas que eu acho que na escrita é tão injusta. Eu tava conversando com a minha namorada esses dias sobre. Ela é atriz, então quando chega no dia da apresentação, ao final daquelas 2 horas, as palmas vêm, porque as pessoas viram você trabalhando por 2 horas ali na sua frente e elas vão ver todo fim de semana enquanto a peça estiver em cartaz. Na escrita, a gente tem um dia de lançamento e é isso, a gente tem um grande ápice e o resto do tempo ninguém sabe que a gente está trabalhando. E a gente É, faz muita coisa nesse bastidor, muita coisa, assim como um ator ensaia pra caramba é quando ele tá no bastidor. exatamente. Quanto tempo até vir aquela apresentação de 2 horas, né? Total, é exatamente isso. E eu não sei, é tão. É difícil mensurar mesmo como que o trabalho está sendo feito. Eu tenho um grande problema, assim, que eu acho que talvez você se identifique. Eu não consigo desligar do projeto. Uhum. Então, eu fico viciado mesmo. Eu tô no meio de uma conversa com um familiar, com a minha mãe hoje no almoço, e de repente eu penso em uma coisa do livro e eu fico assim aflito, porque eu tenho vontade de anotar e é muito difícil se desligar daqueles personagens, né? Isso também é outra coisa que a pessoa que tá lendo não necessariamente tá vendo isso acontecer ao vivo, sabe? Essa obsessão, né? Todo esse tempo em cima daquilo. Eu acho que assim. É difícil, mas é bonito também, sabe? Eu sempre fico Total. chateada, assim, quando eu termino, de escrever algum livro, assim. Uhum. Até aquele que eu falei, nossa, só queria terminar, porque já 10 anos já deu, não aguento mais. Mas, assim, você fica triste, né? Porque aí você sabe que agora Eu, é isso, né? eu tô exatamente nessa etapa do processo em que, assim, mês passado fez 5 anos que eu tô trabalhando nesse livro, entre idas e vindas,
E quando bateu assim pra mim, tipo, cara, meia década, né? Isso é um tempo. Eu tava assim, cara, eu não aguento mais, eu só quero acabar isso, pelo amor de Deus, eu só quero poder postar no Instagram aquela foto do fim, sabe? Eu Sim, vou postar, eu faço sim. questão disso. Mas agora também tá começando a bater uma nostalgia do futuro, de aquela saudade que nem tem De quando eu tava motivo. escrevendo, É né? isso. É uma coisa muito engraçada, cara. E também. E é aquela despedida. Você sabe do que eu tô falando. É aquela despedida de tipo. Você saca que é a última revisão. E você saca que a partir de agora esses personagens nunca mais serão só seus. Essa história nunca mais será Sim. só sua. E as pessoas vão interpretar eles do jeito que elas bem Já entenderem, era. e assim, você não tem que fazer sobre isso, não tem controle, né? Exatamente. É um Você fica negócio. tranquila com essa ideia? Eu não fiquei nada tranquila. Eu publiquei a Estrela de Mil Braços. Eu fiquei muito nervosa porque na real, eu tinha muito medo que as pessoas achassem que era tipo uma denúncia de alguma coisa que realmente tinha acontecido comigo, Uhum. sabe? E isso me deixava muito angustiada porque, enfim, não vou dar spoilers aqui. Se você ainda não leu A Estrela de Mil Braços, leia, Valeu pra você vai descobrir por que que entender as do que eu pessoas tô pensavam falando, isso. exato. Mas a questão é que eu tinha muito medo que as pessoas achassem que a família do meu namorado tinha me exposto a algum tipo de desconforto, que eu tinha passado por algum trauma naquele sentido, por alguma coisa muito pesada. Eu morria de medo, porque na minha cabeça todo mundo ia achar isso, né? Uhum. E assim, tem muita gente que lê e fala que acha que a personagem parece comigo. É, tem muita gente que lê e fala que acha que a personagem é uma chata e dava vontade de dar um chacoalhão nela. É tipo, não chata entediante, mas tipo uma pessoa muito irritante. E aí eu falo, puxa, espero que essa pessoa não ache que parece comigo. Espero que sejam leitores diferentes, porque puxa vida, né? Mas ninguém achou que aquilo tinha acontecido comigo, sabe? Ninguém achou que aquela era a minha história. Talvez algum dia achem, né? Sei lá. Mas assim, aí também eu trabalhei isso em terapia, né? O que que eu posso fazer a respeito disso? Eu não posso fazer nada. A Uhum. única alternativa para evitar que isso aconteça é não publicando. E eu posso escolher não publicar também, se eu não tiver vontade. Mas a questão é que eu quero que as pessoas vejam, sabe? Então eu tenho que Você, lidar com o ônus disso, né? você cria uma relação com o feedback dos seus leitores? Tipo, você é daquelas que abre o Goodreads, abre a Amazon, abre Scooby e se coloca à disposição do que as pessoas estão dizendo ou não? Abro o tempo todo, assim, porque eu tento não fazer isso virar, não quero que isso vire uma obsessão, assim, né? Eu acho que a gente já tem toda essa dinâmica, né, de rede social, de postagem e tal, que a gente tá imerso, né? Não tem muito como escapar e que já é já gera uma ansiedade, né? Então eu tento não deixar isso acontecer também com os meus livros, né? Com as coisas que eu publico. Mas, obviamente, eu quero saber o que as pessoas estão comentando, eu quero, né? Porque no fim das contas é isso. Eu escrevi porque eu quero que os outros leiam, né? Eu publiquei porque eu quero que os outros leiam. E não só porque eu quero que leiam, porque é uma vaidade e tal, porque eu quero saber se identificaram, como é que foi, até para eu poder me aperfeiçoar no meu trabalho, né? Que aspectos que eles acharam que funcionaram, né? Porque se eu nunca quisesse ouvir nada, eu não ia saber, que nem você estava comentando no começo, que achou que funcionou muito bem a forma como tem fluxo de consciência, e depois tem ação, né? Se eu nunca ouvisse um comentário, eu nunca ia ouvir isso. Eu nunca ia ouvir pessoas falando que se identificaram profundamente com a Carmela. Eu nunca ia ouvir pessoas que questionam se a história é se aconteceram as coisas que aconteceram com a Carmela ou se foi imaginação dela, né? Que teve gente que interpretou dessa forma. No fim das contas, eu escrevo para as pessoas verem, sabe? Se eu não quisesse que visse, eu não ia ter publicado, que nem os que eu nunca publiquei, nem nunca vou publicar. Então eu tento assim um equilíbrio, sabe? De vez em quando, vamos ver como é que tá. Eu Mas faço a mesma coisa. né? É É que é um. tentador, né? É Você muito ficar assim, tentador. mas que bem que vai fazer isso, né? Muito pouco. E eu tinha uma tendência assim, em 24 horas de amor foi muito curioso, né? Porque quando saiu, foi bem legal, assim, muita gente Nossa, teve engajou. uma super recepção. Então, me surpreendeu demais.
E aí, um ano depois, uma menina muito famosa do TikTok acabou lendo o livro por acaso e postou. E o TikTok bombou e 24 horas estourou. Tipo, foi a primeira vez que eu recebi dinheiro substancial da Amazon e falei, cara, ok, isso aqui é legal, quero fazer mais disso. E, e assim, deu um estouro mesmo. E nessa época tinha muita gente no Scooby. Assim, falando muita gente falando coisas lindas, a maioria das pessoas falando coisas lindas e positivas e bacanas, mas tinha algumas pessoas que caíam em cima, e algumas com razão, assim, que hoje em dia eu concordo com os comentários que tinham sido feitos. Mas tinha algumas pessoas específicas que elas faziam questão de ser maldosas. É, Tem gente que. é, Eu, gente, eu não consigo entender. Eu não consigo eu entender. não sei o que é, tipo, teve gente que me chamou de, tipo, retardada, assim, sabe? De colocar. É, assim, pô, quem é o autor Oi? retardado que faria um final como. Eu, cara, que isso? Ai, Tipo. posso falar? Eu tenho um pouco assim. Nossa, será que você faria melhor? Porque quem é você que eu É, não te conheço? e É tem. engraçado. E Você nunca tem. publicou nada. Você tá falando o quê? Né? É engraçado O isso. que eu fazia na época era que eu sempre respondia. Eu fazia questão. E eu não era um babaca, né? Eu não falava, tipo, Aham. eu só dizia assim, pô, que pena que não funcionou pra você, espero que você goste do próximo, né? E as pessoas sempre ficavam muito constrangidas. E eu parei de fazer isso, né? Porque a sabedoria do tempo, ela é É. inevitável. Mas tinha algo naquela época de quase uma defesa da instituição do autor, de que Sim, assim, se a pessoa encontra a gente na rua, ela jamais fala esse tipo de coisa. exatamente. A internet, ela cria uma segurança pra gente mostrar o pior que existe na gente sem consequências. Sim. É, eu poderia muito bem não ter respondido, essa pessoa ter passado o dia dela com a sensação de que, tipo, ah, tá tudo bem falar o que eu quiser. E tá tudo bem mesmo. Você pode. Quem tá pagando a sua rede é você, assim, a sua família. Mas tem algo mesmo da gente não. Cara, como que a gente caiu nesse espaço em que É. tudo é passivo? Teve uma história. Assim, aviso de spoilers de 24 horas de amor pra quem estiver escutando ou assistindo isso agora. Mas a Julia viajou ano passado pra Nova York Hum. e eu postei um story de que ela tava viajando e algumas pessoas me mandaram responder esse story, Tô né? com medo do que falaram, né? Exato. Sabendo da história, eu tô até. Falaram justamente sobre isso, de que, tipo, a Ju lembrava a Ana pra essas pessoas e começaram, pessoas associando assim, tipo, nossa, Meu, fala pra ela. Uma pessoa falou, fala pra ela tomar cuidado, ha, 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 ha. Tipo, eu. Qual é a Gente, graça? eu amo que as pessoas ressoem com 24 horas de amor. É um privilégio, mas essa barreira Cuidado quando a gente está tratando de pessoas reais, né? é Porque uma coisa isso, né, cara? é quase aquela coisa dessas idosas que saíam uns tempos atrás, assim, dando bolsada na vilã da novela, no shopping. É uma coisa, outra coisa, outra Cara, coisa, é sabe? muito doido. E eu acho Grave que. isso. Eu acho que o audiobook também atrapalhou um pouco nesse sentido das E foram pessoas. vocês Porque gravando, né? foi a gente. Teve uma pessoa que comentou no Scooby, isso não faz nem tanto tempo, faz uns 3 meses, dizendo que tinha adorado o livro e gostado ainda mais porque era baseado na vida real do autor. Tipo, eu não sei onde Eu você. li um comentário desse uma Eu não vez. sei onde você conseguiu essa informação, cara. Isso Eu nunca li esse foi comentário e eu dito. falei, mas que coisa estranha, será que é? Porque faz sentido pra mim, eu conheço o Matheus, ver. Eu falei, nossa, É, a pessoa, né, sonha, delira, sei lá eu. é muito doido. Enfim, é o que É você que as falou. pessoas gostam de fazer isso, elas gostam de associar o autor com Total. o texto. E tem textos que são mais propensos para isso, né? Pela temática, sei lá, da cabeça da pessoa, né? Eu me sinto até mal de pensar nas coisas. Assim, eu não sei você, mas eu morro de vontade de escrever continuação pra tudo. Assim, eu morro de vontade. E não é nem pela. Eu nem tenho história, sabe? Eu não. 24 horas de amor não vai ter uma continuação. Eu não tenho uma história pra ser contada. Quando Mas eu eu não era sei se. criança, só um Mas eu parênteses, quando tenho eu era saudade dos criança, personagens eu era mesmo, né? viciada em continuação. É, eu também. Os meus avós contavam pra mim a história da Dona Baratinha, sabe? Não, É uma. Ah, gente, agora, né, hoje em dia eu tenho fobia de barata, né? eu Eu falo, também. meu Deus, como é que eu ouvi essa história e achava bonitinha? Mas basicamente a Dona Baratinha, tal, ela é, um dia acha um trocado quando ela tá limpando a casa e uma barata bem higiênica, né? E aí ela
sei lá, eu decidi casar, eu acho. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que era isso. Tipo, ah, achei um dinheiro, posso casar. Um negócio assim. E aí ela vai casar com o tal do Dom Raton. E, e ele, na hora do casamento, spoilers aí da Dona Baratinha, ele, na hora do casamento, cai na panela da feijoada que estava sendo feita pro casamento e morre. E aí a Dona Baratinha gastou todo o dinheiro dela, tal, e aí ela tem que voltar a limpar a casa e ver se ela acha algum outro trocado. Era uma coisa assim, Uhum. eu tô péssima contando essa Tá história, né? tudo- Era muito interessante, era muito legal, eu contei de um jeito também, mas meu avô fazia vozes, tal, era muito melhor do que isso que eu entreguei aqui. Mas e aí um dia eu falei, não, mas não pode acabar assim. E aí eu fiquei, eu lembro que eu fiz tipo umas 13 gerações depois da Dona Baratinha. Mas assim, eu alucinei aquele dia. Eu ia contando, eu com meus avós, assim, e eles não aguentavam mais, eu acho, sabe? Eu lá, tal. Porque eu gostava dela, eu Tem, queria que tem ela algo em bem. continuações, né? Eu lembro que quando eu tava no ensino médio, Star Wars 7 foi anunciado, né? E Uhum. eu amo Star Wars. Não amo mais tanto hoje em dia, mas eu amava Star Wars. E eu lembro que eu escrevi um roteiro com um cara que era muito querido, assim, pra mim. A gente adorava aquele universo. E a gente filmou um curta-metragem Acredito. disso. Jura? A gente filmou um curta-metragem que infelizmente ficou perdido no celular de alguém, não sei quem. Se alguém estiver assistindo isso, por favor, me mande. Por Mas favor, eu tinha quero sido, ver. tinha sido incrível. E eu lembro que quando o filme saiu, a gente odiou. Eu fui tipo, cara, o nosso filme era muito mais legal. Nossa história fazia muito mais sentido. Eu acho que tem algo mesmo em continuações, especialmente de universos já estabelecidos, em que a gente cria tanta intimidade com os personagens que a gente gosta que é tão fácil saber pra onde eles iriam. Tipo, Percy Sim. Jackson era assim tão fácil saber qual que seria o sexto livro na minha cabeça. É. Não tem nada a ver com qual foi mesmo, mas. Eu fiz, agora que você falou isso, eu achei engraçado, porque eu lembrei de um negócio que aconteceu comigo quando eu tava, acho que na segunda ou terceira série. Eu e a minha amiga, a gente era um trabalho em grupo, a gente tinha que escrever, não lembro as diretrizes, mas tinha que ter alguma coisa a ver com contos de fada, e aí a gente decidiu fazer tipo uma continuação da Chapeuzinho Vermelho. Uhum. Não sei por que Chapeuzinho Vermelho, eu não sei. E eu lembro que a gente fez um texto ali que a gente achou que era super engraçado, que era demais, assim, nossa, tal. E, e aí, acho que um pouco tempo depois, eu não vou lembrar quando, mas foi, acho que, sei lá, 1 ano, 2 anos, talvez mais, saiu aquele filme, aquela animação, Deu a Louca na Chapeuzinho. Nossa, incrível esse filme. E eu lembro que, assim, o pior é que o começo do filme era igual ao começo da nossa história. Mas assim, igualzinho, as primeiras cenas eram exatamente o que a gente tinha escrito. E eu falava, Bia, que era a amiga que tinha escrito comigo, Bia, Plagiaram a como que gente. aconteceu isso? A gente escreveu esse filme. A gente tava, só que aí depois o filme desandou. Uhum. Não foi nada do que a gente tinha escrito, né? Claro, quem poderia imaginar que não era um plágio, né? E não era nada. E aí eu lembro que eu fiquei tão decepcionada porque eu falei, nossa, mas eu queria que fosse do meu jeito, tava tão É. legal aquela história. Depois eu revi o filme e achei muito legal, né? Falei, nossa, Dadora, o que você tinha na cabeça, né? Eu, eu Mas acho que isso é uma coisa bem de escritor mesmo. Eu lembro que o meu irmão leu isso em algum lugar. uhum. De novo, gente, Seu hoje irmão minha gosta muito de ler memória. também? Ele adora. Foi o meu irmão que me colocou na literatura, né? Assim. Ai, que legal. Eu ficava com inveja dele porque ele lia tão rápido, cara. Então ele pegava um livro de Percy Jackson, ele lia em um dia. Nossa, Ele era o tipo de pessoa que, assim, ele conseguiria sentar no sofá e ficar 6 horas lendo um livro. Assim, eu não tô nem exagerando. Facilmente. Ele não precisava levantar pra ir no banheiro, ele não precisava eu sou levantar essa pra. pessoa. E eu era assim com escrita também antes. Hoje eu não sou mais. É, mas eu acho que isso vai ficando mais difícil, especialmente quando vai ficando mais profissional, eu sinto. Quando a Sim. gente também coloca metas Não é pra só uma gente. É, brincadeira, né? eu sinto que quando eu comecei a escrever na pandemia, que era um desabafo, pra Uhum. como eu escrevo agora, é tão diferente, sabe? Antes era tão leve e brincalhão, e agora é tão também É. pensando em publicação, pensando no meu próximo passo de carreira, é E você meio tem mais medo de institucional. errar, eu acho, né? É É, uma droga, que eu acho que só atrapalha, mas a gente tem muito medo de errar. Inclusive, eu total. acho que essa é uma questão, né? Sobre quando parar, né? Uhum. De revisar, quando abandonar. É, eu acho que assim, é quando você sente que você fez o melhor que você podia fazer nesse momento, sabe? Esquece que amanhã você vai saber mais coisa, esquece, tipo, agora. Agora eu acho que eu fiz
o que eu podia, sabe? E não ficar pensando tanto, eu acho, porque isso é uma coisa que eu comecei a perceber depois que eu comecei a fazer oficina de escrita. Eu até fiz um texto sobre isso na minha newsletter, chamada Escrever é Coletivo. Eu fiz um texto lá, acho que chamado Cuidado para Não Ser Da Vinci. E é sobre essa coisa da, da teoria e da prática, né? Que às vezes, assim, obviamente, a teoria é muito importante, né? E depois que eu comecei a ver, não, realmente o que eu quero fazer é escrever e tal, e eu comecei a consumir livros sobre escrita e entrevistas e todo esse material e tudo mais. Só que eu acho que tem que ter um limite, sabe? Porque senão a gente começa a ficar paralisado pela teoria. Porque Total. quando eu comecei a fazer oficina de escrita e eu comecei a ler também, sabe, mais coisas, isso bem antes das oficinas, tal. Eu olho para essa coisa que a gente chama de livro e parece tão são tantas coisas para fazer, são tantos aspectos para você pensar, para você considerar. E aí eu comecei a ficar, eu falei, gente, como não é possível. Isso é impossível. Não dá para fazer isso. E eu só sabia que não era impossível porque eu já tinha feito. Eu acho que foi bom também, sabe? Já ter publicado antes de começar a participar de oficina, já ter publicado meu primeiro livro antes de começar a ler texto sobre escrita. Porque, assim, primeiro eu descobri que eu era capaz. E aí depois eu fui ver quão difícil era aquilo que eu tava fazendo. Sabe? Porque se eu tivesse visto antes, eu acho Você que eu ia não ficar paralisada. teria feito. Eu ia falar, não é possível, não dá pra fazer isso. Né? Eu tenho uma tendência de assim, a gente começou, bem lá no começo do nosso papo, né, falar desses livros de escrita, livros Sim, técnicos e teóricos. E pra quem tiver querendo escrever, eu super recomendo. Eu acho que eles fazem muito sentido. Tem grandes livros de escrita por aí. O que mais tem é livro bom sobre escrever. sim. Mas eu sinto que eles sempre me colocam em um lugar de. É tanta autoconsciência que quase cai na autoimaginação. E aí eu fico meio. Por isso eu sempre prefiro uma abordagem um pouco mais holística, assim, um pouco mais mística. Eu adoro os escritores, tipo, a Elizabeth Gilbert, ela é uma grande influência pra mim, porque ela é o tipo de escritora que ela não sabe de onde a escrita vem. E ela pode tentar traduzir isso de forma técnica, que é o que existe, que é o que esses caras fazem, né? São, e alguns dos maiores escritores do mundo fazem isso. Mas Sim. pra mim, sempre que eu penso, tipo, eu vou tentar fazer isso, cara, quase nunca sai do jeito que eu queria, sabe? É que nem É, quando você pensa sobre respirar. é isso, é Pensar nisso. Você não exatamente consegue mais, isso. você fica sem ar, você pede, você se engasga. É exatamente isso. Ai, não tá no ritmo, tô sem fôlego. Não, não É sai. igual. Eu sou muito fã de meditação, assim e tal. Uhum. Quando você começa a meditar, sempre vem aquele pensamento. E, assim, de tempos em tempos, eu fico um tempo sem meditar, eu falo, pô, vou voltar. Aí eu volto. A primeira meditação sempre é aquela do tipo, depois de 30 segundos, não tá dando certo. Não consigo Não tá esvaziar dando minha mente. certo. Eu Nossa, preciso, eu eu senti preciso tanta aprender a coisa. meditar, sabe? É sempre essa coisa de se colocar no lugar de fazer a coisa, em vez de só se deixar a coisa acontecer com a gente. E eu acho que com escrita. Isso também pode ser algo. É, por isso que eu não recomendo pra todo mundo, né? Tipo, vai ler A Guerra da Arte, O Caminho do Artista, esse tipo de coisa. Porque às vezes, de fato, não é muito a praia da galera, sabe? Às vezes é um pouco autoajuda demais, que é o que eu sinto desses livros também. Mas eu Sim, acho que também existe um aspecto de tentar confiar no mistério de tantos escritores. É uma arte milenar. E de sim. tantas pessoas que passaram pelo mesmo caminho e conseguiram fazer isso, às vezes em circunstâncias piores e também com conhecimentos menores, assim, sabe? Exato. Dickens era incrível, ele é um gênio, mas ele também não era um cara instruído de escrita. A gente tem vários nomes famosos da história que A própria também. Carolina Maria de Jesus, né? Olha, Que é tem isso. o livro dela, o outro que tá saindo agora também, assim, não era uma teórica da escrita, É. né? E vai ler o livro dela, né? E também tem a coisa de quando o livro certo tá chegando, ele meio que chega. Tipo, É, a Carla Madeira acho que publicou primeiro o quê? Aos 40, aos 50? Não tenho certeza agora. foi uma coisa assim, Mas agora, assim, mas acho que era uns 50 por eu aí. acho que é isso. Acho que ela publicou com 50. Eu li isso alguns dias atrás, não tenho certeza. Porque Mais foi em uma informação que o pessoal vai ter que 2014. checar. Em 2014, ela estava com 59 quando a gente entrevistou ela no passado, então acho que.
Por aí, É, uns 49, 50, 50 e pouco. então, e é isso mesmo, tipo, eu acho que também tem algo de ouvir um chamado, assim, e deixar esse chamado te guiar, sabe? É, não ficar tentando controlar muito o que você tá fazendo, né? É, Acho que especialmente, assim, nas, nas primeiras versões, né? Assim, deixa o negócio um pouco mais livre. total. Eu agora eu tô planejando o meu próximo livro porque eu acho que precisa, sabe? Eu cheguei para eu conseguir levar isso adiante, porque eu tava ficando Eu louca. entendo. Mas é isso, não quer dizer que não possa funcionar sem também, né? A Estrela de Mil Braços veio muito mais fácil pra mim e eu não planejei nada. E também, eu li ano passado, acho que é o Um Cavaleiro em Moscou, acho que é esse o nome, é do Amor Ah, eu lembro que você Towles. falou qualquer coisa desse livro. É, e assim, para mim, ele é um clássico instantâneo. Eu recomendo pra todo mundo. Eu sou ruim, minha memória tá fraca hoje, mas eu acho que é um Cavaleiro em Moscou. Esse cara, ele é incrível e ele tem um workshop que ele fez assim gratuito com outro entrevistador que influenciou muito esse podcast, inclusive. E o cara pergunta um pouco sobre isso, sobre quando que a magia da escrita entra no processo dele, e ele fala que é só depois do planejamento. Ele planeja tudo, detalhe por detalhe de cada capítulo. Ele tem noção de quantas páginas vão ter. E ele acredita que o improviso fica mais fácil dentro de uma estrutura como essa. Porque Sim, você sempre tem a segurança do colchão do planejamento. Se você se perder no improviso, ok, dá um passo para trás, esse é o é, capítulo que você precisa trabalhar agora. Então, também é um método muito interessante que para algumas pessoas pode funcionar super bem, sabe? Deixar uma coisa bem estruturada e a partir daí ter a segurança do improviso. Que é a mesma coisa de atuação no palco, né? É sim, você chegar com as falas decoradas e aí sim você ter a naturalidade e a leveza de conseguir brincar com alguma coisa inédita, né? com certeza. E eu acho que no fim das contas, escrita é isso, sabe? O que funciona pra você é o jeito que você faz. Eu acho muito legal conhecer os processos dos outros autores, inclusive por isso que a gente fez aquele livro reportagem, né? Como Uhum. as mulheres criam. Mas, assim, eu acho que para pegar o que vale para você, para conhecer, é, para filtrar também, sabe? E para brincar. Tipo, vou tentar uma coisa assim, vou tentar. Mas no fim das contas tem que ser do jeito que tá funcionando para você, sabe? Porque nunca Total. vai dar para aplicar exatamente como as outras pessoas estão fazendo. Não tem uma fórmula completamente exata que você vai seguir exatamente igual a minha que vai funcionar para você, sabe? Até entre os livros muda, né? Que nem a gente tava É, falando. é. Ô Isa, tem duas coisas que eu ainda queria falar com você. A primeira é muito legal pensar na nossa primeira interação, assim, muitos anos atrás. Acho que a gente falou, talvez, alguma coisa de publicar na Amazon. É, porque você tinha Era isso? acabado de publicar 24 Horas de Amor e É, eu tava para publicar Estrela de Mil Braços. acho que Tentando era isso. entender a dinâmica da Amazon, do Paredão Era Vermelho, isso mesmo. Eu sabia que era isso. algo nessas linhas. Eu não, E não eu sabia achei se era muito o legal, porque eu oposto. falei, olha, um cara que estudou na Casper, também É, que nem eu, tá publicando um livro, olha, no mesmo período que eu, que legal. Eu achei aquilo muito legal. e o que eu ia dizer era justamente isso, de tipo, cara, como é legal lembrar daquele momento e ver Sim, que agora, assim, você é uma referência quando a gente tá falando em publicação independente dentro do mercado literário. É um, é um exemplo, assim, vivo de que a escrita no Brasil, ela também existe de forma independente e de várias formas existe ainda mais fortemente, sabe? Ela tem sim. ainda mais espaço de crescimento, ela tem ainda mais vertentes possíveis que a gente pode seguir. Uhum, Eu queria que você contasse um pouco, assim, sobre como é navegar no cenário independente. uhum, Qual que é o tipo de direcionamento que você dá para quando as pessoas vão te procurar buscando alguma referência nesse sentido. uhum, E, enfim, conta um pouquinho mais disso, porque é de fato. Você é, assim, essa pessoa que quando eu olho no mercado hoje em dia, falando de cenário independente, não tem ninguém igual. E se alguém vem me pedir. Uma amiga muito querida, assim, também da Casper, veio me pedir uma dica
de publicação independente, eu falei, cara, eu fiz isso, mas eu genuinamente não sou a pessoa mais expert. Esse é o contato, esse é o Instagram dessa menina, segue ela, porque eu acho que vai fazer muito sentido. Então, Legal. como é que é pra você navegar isso e como é que você encontrou dentro desse cenário, esse oceano em que você pode nadar? Nossa, começou muito assim, casualmente, né? Porque eu estava escrevendo o livro, a primeira narrativa longa que eu estava escrevendo em muito tempo, né? Que foi A Estrela de Mil Braços. E aí, eu também trabalhando na terapia, né? Essa coisa de é, me autodenominar escritora novamente, né? Me reapossar disso que é meu e que eu tinha, renegado. E ao mesmo tempo, assim, eu precisava muito publicar, eu queria muito publicar, para eu conseguir me sentir escritora de novo, era uma questão assim, de identidade mesmo. Mas ao mesmo tempo estava muito nervosa, porque, ai, como lidar, né, com todo mundo, o que que vão pensar e tal. Então, assim, o caminho que eu percebi que fazia mais sentido para mim naquele momento era publicar independente, porque é, ia ser mais rápido. E eu não estava numa posição em que eu ia conseguir esperar, não fazer as coisas de forma apressada, mas eu não ia conseguir ficar esperando um E não aceite é de uma como se editora. o mercado editorial brasileiro fosse super receptivo, né? Exato, né? Não é assim, braços abertos, né? É, É muito restrito. E também eu não queria pagar para publicar, porque aí são as prestadoras de serviço, né? Tem gente que acha que tem algumas editoras em que você paga para publicar e você mas que é aceita. basicamente uma autopublicação, Exato, né? você aceita mais rápido, só que no fim das contas é exatamente isso. É praticamente uma autopublicação, porque o que eles vão fazer é o trabalho de uma gráfica. Quando muito vai ter um editor ali, em alguns casos nem tem um editor que fazendo um trabalho de revisão legal e tal. Então É, precisa ter muito cuidado, né? só te interrompendo rapidinho, mas com todo respeito a essas gráficas, pessoal que estiver assistindo e ouvindo, tipo, evitem esse caminho. Eu já conversei com vários autores grandes, assim, de mercado, e a maioria deles diz a mesma coisa, de que o marketing que essas editoras te prometem, ele nunca. É rápido de fazer a pesquisa. É só você ver como essas editoras têm feito marketing de outros livros. Vai lá ver quantos comentários tem, ver como é o engajamento nessas postagens, e aí dá pra saber facilmente assim, se a editora de fato pode proporcionar um alcance que é grande o suficiente pra valer a pena um investimento que às vezes a gente não tem, porque nós somos escritores, justamente, né? Exato. E assim, aí eu pensei, se é para pagar, se for para pagar, então deixa que eu mesma banco, eu faço isso, Uhum. né? Até porque, não menosprezando o trabalho dessas pessoas, mas porque, por exemplo, eu trabalho com revisão de texto. Já trabalhava com isso. Eu já tinha publicado por uma editora, então eu tinha noções editoriais. E também, naquele momento, o que eu estava querendo era justamente participar dos processos que envolviam o meu livro, né? Eu tava muito nessa vibe de assim querer passar por todas as etapas, né? Querer participar desse processo para entender mesmo, né? Destrinchar aquilo. Nossa, como que faz um livro? Vamos fazer para ver, né? Então, para mim naquele momento foi muito isso, assim. Não foi uma decisão muito filosófica nem nada. Foi tipo, é isso que tem. Porque para esperar uma grande editora isso poderia demorar. E é o que eu falei, não era uma questão de pressa, mas é porque eu tava com essa urgência de resgatar a minha identidade de novo, sabe? Então, eu precisava agir, né? E aí, então, eu decidi autopublicar. Na época, eu também fui meio no escuro, eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo, né? Não conhecia ninguém que tivesse feito isso assim, por isso até que eu fiquei tão animada quando eu vi que você tinha publicado também na mesma época. Eu falei, nossa, né? Alguma referência, tá? Alguém ali que vai, também, ser, né? Querendo ou não, uma referência, né, para você, né? Do que dá para fazer com isso e tal. Mas assim, não sabia que dava para fazer livro físico sozinha, não sabia que dava, para ter um alcance mesmo com isso, né? Não sabia que dava para ter um livro numa livraria, sendo um livro independente, eu não tinha nenhuma noção disso. E eu me apaixonei por esse processo, porque é isso, eu gostei muito de participar de todas essas etapas. Eu acho que, assim, saber delegar quando precisa ser delegado, né? Então, por exemplo, não me sinto confortável para fazer a capa, tal, melhor não fazer qualquer coisa, né? Se você não se sente confortável, então delega, pede para alguém fazer, contrata alguém, né? Uma revisão, né? Sempre bom alguém olhar de fora. Tem algumas etapas que, de fato, você vai ter que delegar. Mas o que geralmente as pessoas
tem em mente, eu acho que assim, a gente precisa conhecer muito bem os formatos de publicação e o que cada um deles oferece, né? Para tomar uma decisão. E tem muita gente que acha que, publicar independente significa que eu vou fazer o marketing do meu livro, e se eu publicar por uma editora, seja ela tradicional ou prestadora de serviço, os outros vão fazer o marketing do meu livro. E isso não é verdade. Mesmo editoras grandes, elas vão fazer um marketing do livro, sim, no momento do lançamento, né? Porque, afinal de Uhum. contas, elas investiram naquele livro, é por isso que elas arcaram com os custos, e elas precisam que aquilo venda para ter retorno. Mas, assim, elas têm vários outros livros para lançar também, sabe? Então, a menos que seja um negócio que realmente está indo bem ali, elas percebem e tal, aí elas continuam investindo. Agora, se o negócio, não foi e tal, não deu muito certo, ela não vai ficar ali. Ela não tem aquele amor que o autor tem pelo seu livro de querer que ele dê certo, sabe? Não deu certo, ok, paciência, vamos para a próxima. E pro autor, não, tem que dar certo aquilo, né? Aquilo, puxa, você tem carinho pelo trabalho, É. né? Então eu acho que eu acabei me apaixonando por esse formato. Eu, assim, sinto que eu entendi muito melhor como que funciona tudo isso. E, assim, erros e acertos, né? Hoje eu tenho muito mais tranquilidade para pensar em autopublicar do que eu tinha no começo, porque eu passei por esses processos, né? Mas eu acho que, assim, para determinadas pessoas é muito legal, sabe? É muito interessante. Gente que é proativo, que gosta de ter ali uma participação mais nos processos criativos, né? Uma pessoa que tem. Que é isso, que quer estar ali participando ativamente do processo do próprio livro, sabe? Eu acho que a autopublicação ela pode ser muito legal nesse sentido. E sem contar que, assim, você vai bancar, só que o retorno é seu também. É 100% seu, né? Retorno é 100% seu, tem isso também, né? Óbvio, o dinheiro que você investe inicialmente é uma coisa, mas se o negócio for pra frente, é você que se dá bem, né? É. Isa, tá virando padrão aqui essa ser a nossa pergunta É. de encerramento. E eu acho que vindo de você faz ainda mais sentido. Eu quero, eu fico bem curioso de saber. Ai, meu Deus, você tá rindo, eu tô com medo. Não, 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 não. Acho que é uma coisa legal, mas assim, eu sempre peço uma dica Uhum, pra gente deixar para as pessoas que têm algum projeto guardado. uhum. Alguma coisa que essa pessoa talvez não esteja conseguindo colocar no mundo. Ou para aquela pessoa que não consegue vencer a procrastinação, para quem fez alguma promessa no ano novo de tocar um projeto em 2025 e não tá conseguindo tocar esse projeto. O que que você diria para que essa pessoa, para que a gente pudesse ter mais uma pessoa aqui sendo uma co-criadora junto com a gente, seja com o Lee, e eu não tô falando aqui de livro, de filme, qualquer coisa assim, mas de uma forma criativa mesmo. Qual que é a mensagem que você deixaria? Bom, além de tudo que a gente já falou aqui agora, que eu acho que tudo isso vale super a Uhum, pena, né? Mas, assim, um destaque, eu acho que é assim, essas profissões que envolvem muita criatividade, né? Por exemplo, escrita, né? Você ser escritor, tem tudo a ver com criatividade, né? Mas também aí abrindo, então, para alguém que de repente trabalhe com artes plásticas, que trabalhe com audiovisual, o que quer que seja, quando envolve muita criatividade, a gente tem uma tendência de achar, né? A sociedade tem uma tendência de achar que aquilo é um hobby, que aquilo é um passatempo, é uma atividade de descontração, ou é ali um side hustle, né? É uma coisinha que você faz uhum. aqui, mas que não é a sua profissão mesmo. Se para você é um hobby, é assim que você quer encarar, tudo bem também, a gente precisa de hobbies. A gente precisa mesmo e a gente não precisa monetizar tudo, a gente não precisa. Nem tudo é para isso. Se você quer que seja um hobby, legal. Agora, se você quer falar, quer ter esse conforto, né, essa segurança de falar, eu sou escritora. É porque não é um hobby, é porque isso então passa a ser a sua profissão, passa a ser o seu ofício. Ainda que não seja a sua principal fonte de renda, ainda que não seja a sua única profissão e tal, é a sua profissão. E para que você seja levado a sério, por quem quer que seja, você precisa se levar a sério primeiro. No sentido de que, se você ficar encarando isso como um hobby, como uma coisa que eu escrevo quando eu tô inspirada, quando dá tempo. Eu prefiro ver Netflix a escrever, a colocar isso numa rotina mesmo e tal. Puxa, não sei, tô com medo. Quando você ficar tratando dessa forma, como um hobby,
isso vai ser só um hobby. E as pessoas não vão levar o que você está fazendo a sério. As pessoas levam a sério a partir do momento em que você tem ali a sua rotina, qualquer que seja. Não estou falando, para você escrever todo dia. Não, mas eu tenho meu processo. Eu escrevo em tais e tais momentos. Eu tenho um planejamento. Eu estou fazendo a roda girar, sabe? Eu posso, tudo bem, não publiquei nada ainda, não escrevi nada, não tenho nada pronto agora ainda para publicar, mas eu estou participando de eventos, eu estou consumindo material que tem a ver com escrita, né? Eu tô fazendo isso avançar de alguma forma, né? Então eu acho que é isso, assim. Se você quer ser levado a sério, principalmente em profissões que as pessoas geralmente acham que são hobbies, que são outra coisa, você tem que se levar a sério, você tem que ter um comprometimento com você. Eu acho que Adorei, é Isa. isso. E essa coisa também de escrever todo dia, eu li pouco tempo, eu acabei de ler Clarissa do Érico Veríssimo, Uhum. e no final tem uma crônica biográfica assim, dele que fala que ele estava trabalhando tanto na fase em que ele começou a escrever de fato os romances e as novelas. Ele tinha acabado de casar e de ter filho. Ele estava a semana inteira tendo que pagar as contas é, da família dele. Ele demorou acho que 8 anos para começar a ganhar dinheiro com escrita depois que ele publicou o primeiro livro. E ele só escrevia aos sábados, porque ele só escrevia de sábado à tarde, sempre. Todo sábado à tarde ele ficava no Isso. escritório Se é o horário que enclausurado. você tem, se é o momento que você tem, que É seja, isso. mas comprometa-se com isso, né? O que não dá é você falar que passou, que o normal pra você é passar um mês e quando você vai ver o mês acabou e você não fez nada, É. sabe? Porque isso sempre acontece. Todo mês vai ser assim. A gente sai, é Uhum. igual academia. É. é, Se a gente ficar adiando esse tipo de coisa, a gente vai adiar a nossa vida inteira, sabe? E se você não está preparado, eu acho, para um grande. Não tenho a tarde toda para escrever, isso é muito aterrorizante para mim, né? Principalmente se você é perfeccionista, e aí assim, não tenho a tarde toda, então melhor nem ir. Não, começa com pequenos compromissos, É. sabe? Tipo, eu vou escrever uma página, eu vou escrever 15 minutos. Quando eu estava fazendo o TCC, só para finalizar, prometo que eu vou ser breve, mas quando eu estava escrevendo o livro reportagem com a Mel, no ano passado, é, era isso, assim, o nosso orientador, a gente tinha as entrevistas feitas, tal, a gente estava ali começando a desenvolver os primeiros capítulos, e aí no final de junho, o nosso orientador virou pra gente e falou: olha, o ideal seria que vocês tivessem a primeira versão pronta em agosto, quando a gente voltar das férias. Ou seja, tinha um mês para fazer isso, para escrever o livro. Ele falou: se tiver faltando um ou outro parágrafo, ok, mas assim, chegar o mais próximo possível do fim. Beleza. Aí, então, a gente se dividiu. A Melissa tinha os capítulos que ela ia escrever, eu tinha os capítulos que eu ia escrever. Só que, assim, eu tava de férias da faculdade, eu não tava estagiando naquele momento, porque eu tinha decidido que aquele ano eu ia me dedicar exclusivamente a esse livro-reportagem, ao TCC. Então, assim, sabe, eu fui pro interior, na casa da minha mãe, passar esse mês de julho. Então, se eu não tivesse o mínimo de comprometimento com esse trabalho, eu ia ficar o dia inteiro vendo série, dormindo até tarde, depois indo na academia com a minha mãe, vendo série com ela, pondo a vida em dia. Isso não ia acontecer, não ia chegar em agosto desse jeito com um livro feito. Então, eu falei, o que é que eu ia fazer? Qual que ia ser a minha métrica? O meu professor falou, o orientador disse, escrever, é, sei lá, um capítulo por dia, tal. Eu falei, olha, isso não vai rolar. O que eu vou fazer é, todo dia, eu vou sentar e durante o período que eu estiver ali sentada, eu vou fazer o meu chá, Earl Grey, com leite, que é para criar uma sensação de ritual. Vou sentar naquela mesa e eu vou trabalhar na perspectiva de uma escritora, né? Porque a gente traz as vozes de várias escritoras. Eu falei, eu vou trabalhar em uma. Na hora que eu acabar, eu levanto e sigo minha vida e faço todo o resto que eu curto o dia. Quantas páginas deu isso? Tinha escritora que dava 5 páginas, tinha escritora que dava meia página, porque sim, porque era o jeito que estava a E aí, dinâmica. é parte do processo. O processo é isso. Ok, tudo bem. Eu respeitava isso, então eu criei esse compromisso comigo, que todo dia eu ia sentar e trabalhar numa escritora. Para que eu acabasse, eu ia seguir minha vida. E a Melissa, por outro lado, não. Ela tinha outro ritmo. Ela não tinha os dias planejados, mas quando ela sentava, ela escrevia um monte de coisa, e tal, mas ela sabia que tinha esse deadline, né? Que tinha que ter o livro todo pronto ao fim de A junho. Mel é mais verborrágica, como eu acho. Fica um tempo sem, mas a hora que vai tudo. Então, É. assim, é questão de entenda o seu processo, entenda como você funciona, o que faz sentido para você, e dentro disso cria uma rotina, cria um, o que a gente fala, rotina dá a impressão que tem que ser todo dia. Não. A rotina.
com a frequência que funcionar pra você, mas cria isso e siga isso, sabe? Eu acho que é por aí. Muito bom, Isa. Onde é que o pessoal pode te encontrar? Para quem tá escutando, para quem tá assistindo, onde é que a gente descobre onde os novos livros de Isadora Pacello Temos, estão ó, chegando? temos algumas redes sociais aí. Tem o Instagram e o TikTok. Eu sinto falta de você no TikTok mais, viu, Matheus? Vou Eu, eu, confessar. eu não Sei tô que é por difícil, lá. não vou cobrar, eu não vou Mas ó, cobrar. eu vou te dizer, eu não tenho TikTok porque eu acho. Eu nunca entrei no bonde do TikTok, né? Eu não Aham, participei desse momento. Eu aham, perco muita coisa, eu não vou mentir, aham. eu não tô atualizado de quase nada do mundo. Mas eu só tenho duas redes sociais em que eu sou viciado, que é o Instagram e o Twitter principalmente. Então, é Fora isso. Não ela, dá pra estar em eu todo escapei na lugar. terceira. É, Mas é isso. Mas no. Então eu produzo conteúdo. E são conteúdos assim, diferentes. Eles se conversam, mas eles são diferentes. Então, quem puder me acompanhar por todas as redes que eu vou falar, melhor. Instagram e TikTok, o arroba é o mesmo, arroba Isadora, underline, escreve. Tenho também a minha newsletter no Substack, que é Escrever é Coletivo. Estou por lá também. incrível, incrível, acompanhe. E às vezes não com a periodicidade que eu gostaria, mas sempre por lá, é, lendo e acompanhando. Tô viciada em Substack ultimamente, acho que é a melhor rede social. É mesmo. E e LinkedIn, eu tenho LinkedIn também, mas eu acabo não usando tanto por lá, tal. Tem momentos que eu compartilho, principalmente quando tem algum marco assim grande, sabe? Não é diário. Mas o LinkedIn também, tô por lá, Isadora César Pacello. E é isso aí. Essas são as Mara- redes sociais. Maravilha, Isa. Muito obrigado para todo mundo que está aí assistindo. Se você estiver assistindo, curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta também. Se você está ouvindo, deixa 5 estrelas, avalia, comenta também. Eu sou novo nesse tipo de coisa, mas eu acho que é bem por aí. Compartilhe com as pessoas se você está gostando. A ideia é que a gente tenha mais co-criadores aqui com a gente para a gente poder falar de criatividade, de arte e de tudo que tem no meio dessas duas coisas, de onde isso vem, para onde isso vai. E é muito bom poder fazer isso bem acompanhado, principalmente por Isadora Pacello. E fiquem de olho porque tem livro novo dela muito em breve. E meu também, prometo, tá saindo logo logo. É isso. É isso, pessoal. Obrigada, eu adorei participar. Nossa, foi muito gostoso. Foi uma conversa mesmo, né? Que nem você tinha falado.